Olá! Muitas pessoas não conseguem entender porque não alcançam certos resultados através de estudos, ou após estudar às pressas todo um conteúdo na véspera de uma prova, o famoso plano JK. Acabam se esquecendo completamente depois. Sabemos o quanto isso é desmotivador e podemos ajudá-lo através de vários conhecimentos desenvolvidos nas áreas da neurociência e psicologia da educação. Mesmo que as novas técnicas não sejam incorporadas no sistema de ensino tradicional, nós vamos te contar tudo. Assista ao vídeo e aprenda essas técnicas de sucesso. E como está dividido o processo de aprendizagem? Podemos dividir em 3 etapas: aquisição, retenção e aplicação. Todas as etapas ativam diferentes regiões do cérebro, através de impulsos elétricos e síntese de proteínas. Logo, você já pode desconfiar que a qualidade de sua alimentação, a prática de atividade física e a saúde mental têm influência nesses processos. Na fase de aquisição, o cérebro está entrando em contato com uma nova informação, através de estímulos exteriores. Esses estímulos podem ser uma simples leitura, ouvir ou até uma combinação deles. Mais para frente, será mostrado o impacto de cada um. Nessa fase, você ainda está usando a memória de curto prazo, assim como faz agora, assistindo esse vídeo. Já na etapa de armazenamento, devemos transferir essa informação para a memória de longo prazo. Funciona assim: a cada novo esforço e memorização, novos impulsos elétricos, as sinapses, são criadas entre os neurônios, e os que já foram criados começam a ser reforçados, até se tornarem caminhos bem definidos. Nós possuímos bilhões de conexões, e a capacidade de criar essas novas ligações é chamada de neuroplasticidade. Mas se ficou muito complexo toda essa história de neurônios, vou resumir de outra maneira. Imagine que toda a nova informação está contida num pendrive e deve chegar até o processador para ser gravada. Nossos circuitos neurais são como circuitos de placas eletrônicas. E quanto melhor forem as placas e melhor serão processadas as informações. A última etapa do processo de aprendizagem é a aplicação, no qual é necessário praticar. É a hora de transformar a informação em conhecimento. Só será possível realizar algo de fato tendo o conhecimento. A informação é um suporte que sozinha não nos permite realizar nada de concreto, nem tomar decisões. A teoria guia a prática, e a prática reforça a teoria. Agora que já entendeu quais são as etapas, vamos entender o impacto dos estímulos externos. Vamos olhar para a pirâmide de aprendizagem. Ela foi proposta por um educador norte-americano, Edgar Dale. Observamos que a retenção do conhecimento é maior quanto maior for o esforço, devido ao tipo de método, tendo menor esquecimento com o passar do tempo. Notamos que na base da pirâmide estão os métodos ativos e em cima os passivos, menos eficientes. Assim você já deve ter sacado que até fazer um resumo sem consultar é melhor, mesmo que seja necessária a consulta posterior para corrigi-lo. Não fique desesperado. No próximo vídeo mostraremos como lidar com esse esquecimento. Se olharmos bem a base da pirâmide, ensinar ou fazer apresentações a outras pessoas, notaremos a similaridade com o método ou técnica de Feynman. Feynman foi um físico norte-americano, ganhador de um Nobel. Ele afirmava poder aprender qualquer coisa complicada, desde que fosse capaz de explicar a qualquer outra pessoa, em palavras simples. Todo esse processo gera um grande trabalho de retenção e fortalecimento das conexões neurais. Pode parecer simples demais, mas é um método altamente eficaz. Outra técnica avançada e muito utilizada hoje por coaches de aprovação e psicólogos da educação é a construção dos mapas mentais. A criação começa escolhendo e escrevendo um tema no centro da folha. A partir do centro, vários ramos podem ser puxados de acordo com a parte do tema escolhido. Estes ramos podem representar também tópicos, e a partir deles criam-se outros ramos. Para melhor organização, várias cores podem ser utilizadas. São utilizadas também imagens ou desenhos para ajudar na memorização. Assim, a imagem que já está na memória de longo prazo associa-se a uma informação que ainda está na memória de curto prazo, tornando seu caminho mais fácil. Este método combina diversos estímulos. Como dica para os estudantes e aqueles que farão o Enem, mostramos um mapa disponibilizado gratuitamente. O site e o crédito se encontram no canto da imagem e na descrição dos vídeos. Lá existem mapas acerca de vários temas.
As dicas e as informações não terminaram ainda. Para não ficar muito longo, separamos em 2 vídeos. Então, é só conferir na parte 2. Se você gostou, curta e se inscreva. Conte-nos o que você achou nos comentários. E até o próximo vídeo.